Boa noite, povo de Deus. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto encontro de nossa novena em preparação para a festa de Cristo Rei. Hoje temos a alegria de contar aqui com a espiritualidade mariana, o terço dos homens, seu Ronaldo, saindo hoje de casa depois de um período aí de recolhimento. Elisete, do terço das mulheres, e Luciana, da Mãe Rainha. Então, vamos hoje estar refletindo e que possamos crescer nessa nossa perspectiva de caminhar com o Senhor, seguindo com o Senhor, nos esvaziando, como o Senhor indicava para aquele jovem no último encontro. E assim vamos, em oração, oferecer esse nosso encontro desta noite. Hoje estamos aqui reunidos para nos prepararmos dignamente para a festa de Cristo Rei e Senhor. Agradecemos a Deus porque nos dá sempre novas oportunidades de servir, de promover reconciliação e de receber os dons espirituais que nos capacitam como construtores de seu reino de solidariedade e de paz. O Brasil, nossa pátria querida, quis um trono a Jesus consagrar, que lembrasse a nação comovida, como um povo a seu Deus sabe amar. Num arrobo de fé foi erguido, junto ao céu nesse novo tambor, pelo povo cristão reunido, esse preito a Jesus Redentor. Quem souber canta. Corações brasileiros avante, no Brasil Cristo Rei aclamar. Seja um hino de fé mais vibrante, a Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Corações brasileiros. Vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, que estejamos em comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje nos mostra que os primeiros cristãos... Leitura 1 aqui, ó. Página 4. Página 4. Então, ele está na página 4. É. Estamos reunidos para celebrar a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, unidos em oração. Queremos ouvir a palavra de Deus e levar ao mundo a mensagem que liberta e salva. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração. Celebrando a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, fazemos a memória da vida, morte e ressurreição de Jesus. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Queremos crescer em comunidade, amadurecendo sempre mais a nossa fé, para junto construirmos, já aqui na terra, o reino de Deus. Que o meu maior clamor chegue à tua presença, Senhor. Dá-me discernimento conforme a tua palavra. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar.
Iremos iniciar o nosso encontro na página 29 do livrinho. Jesus Cristo Rei e a Igreja, comunidade de fé e de amor. São muitos os dons que o Espírito Santo nos comunica e cada um deles tem a sua importância. E é justamente em comunidade que nós temos a oportunidade de vê-los. Daí a importância de pertencermos a uma comunidade de fé e de amor. Atentos à palavra. A leitura de hoje nos mostra que os primeiros cristãos entenderam e colocaram em prática o ensinamento de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos, 42. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações, em todos ele havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelo batismo, os cristãos entravam na comunidade perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Hoje nós percebemos isso em nossas comunidades? Essa é a hora de responder. Percebemos isso? Talvez, se alguém conhece outras comunidades, porque a gente pensa em comunidade e pensa em paróquia, a nossa comunidade. Se conhecemos outras, a gente pode falar também a partir dessas outras que a gente conhece. Se não conhecemos outras, a gente fala a partir da nossa família aqui, que é a nossa paróquia Cristo Rei. Então, percebemos isso aqui em nossa paróquia? Eu penso que sim, eu penso que o batismo ele nos abre essa possibilidade de fazer parte da comunidade, mas a escuta da palavra na nossa caminhada é que determina se somos ou não perseverantes aquilo que é proposto, porque ser batizado não significa realizar aquilo que o Senhor determina, né? E muitas vezes nós, ao longo da nossa vida, esquecemos a nossa missão primeira, que é a nossa missão de batizado, né? Que é amar ao outro, importar-se com a vida do outro e fazer com que a vida do outro seja a menos sofrida possível. Eu penso isso, que nós, na comunidade, escutamos a palavra e nos empenhamos ao máximo para exercitá-la. Nem sempre conseguimos, né, por uma série de questões, mas eu percebo isso na nossa comunidade, né? Todos os que entram e se engajam nos serviços, nos diversos serviços oferecidos pela paróquia, eles procuram exercitar a sua missão de batizados. É óbvio que não conseguimos fazê-lo o tempo inteiro, mas a predisposição, a vontade, ela acontece. E aí tem também o quanto cada um se doa, o quanto cada um se dá ao serviço, né? E aí, senhor Ronaldo? Use o microfone. Bem. O velho é meio difícil de falar, mas o que eu entendi aqui, mais ou menos, é que os apóstolos iam nas casas das pessoas, depois de estar reunido no templo, para fazer a partilha
aí repartiam o pão, faziam as orações, e com isso eles traziam muitas pessoas para a comunidade da Fraterna de Cristo, né? E outra coisa também, nisso, as pessoas se chegavam muito mais. E com fé em Cristo, com fé em Jesus, o que eles faziam? Eles repartiam praticamente tudo aquilo que tinham. Chegavam até a vender as coisas para poder dividir. É isso mais ou menos que eu cheguei, que eu fui. Não fomos nós que escolhemos a Deus Pai, foi Ele que nos escolheu e nos colocou na comunidade cristã para vivermos o amor e a fé. Formamos a sua igreja. Temos consciência disso? Aqui a gente já vai avançando um pouquinho, né? Eu não falei nada na primeira questão, porque nessa época de Jesus, nesse tempo lá na igreja primitiva, que a gente diz, as pessoas eram batizadas já adultas, famílias inteiras eram batizadas. Então, a disposição de pedir o batismo já era de uma adulta, diferente da nossa cultura, onde você batiza crianças mais por uma questão cultural do que por um compromisso. Na comunidade primitiva, era o contrário. Eu via o testemunho da comunidade, eu me apresentava à comunidade e eu pedia o batismo. Então, já havia uma adesão àquela proposta de vida antes mesmo do batismo. Então, o batismo era só quase que uma confirmação primeira de que eu quero caminhar seguindo esse ensinamento. Diferente de agora. Diferente de agora que a gente batiza criança, às vezes batiza de crianças de famílias muito inseridas ou de famílias nada inseridas. Só querem uma foto, só querem fazer um almoço em família. Já foi da equipe de batismo, meu Deus do céu, como é um sofrimento. Muitas vezes é só para fazer o social mesmo. Só para fazer o social. Se pudesse só fazer uma foto de fingindo que está batizando, tá bom. Então, a questão, e aqui me permitam avançar um pouquinho, já há muito tempo que eu não faço batizado, e a gente fala isso no dia do batismo. O batismo te insere no corpo místico que é a igreja. Mas no Brasil, que é um dos países que tem grande parte da população de batizados, muitos são batizados, mas falta consciência do que seja o batismo, do que seja. Os nossos cursos de preparação não dão conta, as pessoas se esforçam, eu vejo aqui como que se esforçam, mas é difícil você fazer algo entrar na mente e no coração de quem não está nem aí. Mas a gente continua fazendo, por quê? Porque no meio de, 15, 20 batizados, sempre tem um ou outro que entende. Eu digo no dia do batismo assim, fulano de tal, pelo batismo vai se tornar filho de Deus, filha de Deus. E vocês aí, quem já é batizado? Você sabia que você é filho de Deus? Tem que lembrar isso. Então, eu acho que nessa questão da consciência, o nosso mundo colabora muito para a gente ficar meio que perdido. É muita informação, é muita coisa. Então, e as pessoas às vezes não querem buscar. Tem que buscar um pouco mais. Falta um pouco a gente trabalhar na igreja aí, meia culpa. A gente criar uma forma de linkar mais o batismo com a primeira comunhão, com o crisma, com a inserção nas outras pastorais. Fica muito, o nosso trabalho pastoral feito com muito amor, ele acaba sendo muito fragmentado. E nessa fragmentação, às vezes até a gente se perde. É uma verdade. Digo aí. E eu vou pegar um link do que o senhor falou, né? Que o batismo ele nos insere na comunidade, no corpo místico de Cristo. E quando somos inseridos, né, somos chamados de filhos de Deus. Por isso que eu falei antes que perdemos a
um pouco da nossa noção, da nossa missão de batizado. Porque se eu sou filha de Deus e o outro também é, obviamente ele é meu irmão em Cristo, então a vida dele é minha responsabilidade, né? E o batizado ele tem essa função de transformar a sua família, que é a família de Cristo, né? O seu corpo místico, em uma comunidade de amor e de fé. Nós, muitas vezes, custamos a perceber que essa a grande mensagem do batismo, nos inserir na família, e nos inserir na família de Cristo, fazendo com que essa família cresça e produza frutos. Somos chamados a isso, a amar o outro, a se preocupar com a vida do outro. E se nós não estivermos atuando ali no serviço, muitas vezes isso se perde, porque só quando você trabalha, só quando você serve, é que você entende o que é amar, né? Porque trabalhar num serviço pastoral, por exemplo, é você trabalhar com aquele que é diferente de você, que tem uma outra opinião, que pensa de outra forma, mas ele é tão seu irmão quanto qualquer outro, e ele é tão filho de Deus quanto o outro, né? É digno de todo o amor. E às vezes merece mais atenção do que você, porque a situação em que ele se encontra, de repente, é muito mais fragilizada, e se a comunidade não está preparada para exercer a sua função de batizado ali, ela se perde. Fazendo parte de uma comunidade, temos a oportunidade de vivenciar se somos realmente discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. Vida cristã é vida de amor a Deus e ao próximo. Estamos prontos a viver isso? As perguntas são bem... Era para machucar mesmo a pergunta? Oi? Era para machucar mesmo? Para refletir, para refletir. Acho que você já até começou a... As perguntas acabam se repetindo um pouco, né? Já começou até a falar um pouco dessa pergunta aqui, quando começa a falar do amor a Deus e ao próximo. É uma consequência do segmento da pessoa do Cristo. Agora, estamos prontos a viver isso? E aí? Pode falar também, Luciana. Então, eu acho que a gente acha que a gente está sempre pronto, mas nem sempre a gente está pronto. Porque o fato de nós virmos à igreja, assistirmos à missa, isso não significa que a gente está vivenciando o amor ao próximo, né? Então, por isso que eu falo que a minha conversão é diária, né? Porque às vezes a gente está aqui inserida na igreja, nas pastorais, mas a gente não se doa da maneira que Deus quer que a gente se doe ao próximo, né? Porque às vezes a gente acha que tem que se doar somente à nossa família, mas a nossa família paroquial, né? E o batismo justamente é isso. Você, por exemplo, nós como os pais, né? A gente tem o dever de inserir nossos filhos, nós, como os pais cristãos, né? Na vida cristã, vindo à missa, participando, né, do que for aqui nas pastorais, enfim. Mas inserir também as pessoas que estão conosco, né? Inserir o quê? Trazê-las para a nossa vida também. Porque muitas das vezes a gente não foi o que a Enis falou, a gente não percebe muito essa aproximação que tem que ser com o outro, né? E aí eu pego o gancho do que você falou, né? Do quanto que a gente está disposto a servir. A pergunta é clara: estamos prontos a servir, a viver assim? Estamos prontos, mas o quão pronto estamos e quanto nós estamos dispostos a nos doar e a servir. Simplesmente servir. Porque muitas vezes as pessoas se colocam na posição de eu estou na igreja, estou ajudando e eu quero que o Senhor me ajude por causa disso. Então estabelece um critério, eu sirvo para ser servida. E o amor que Cristo nos pede é somente servir. Todo o resto, se for de nosso merecimento, virá. Então, o quanto estamos prontos para servir e qual a medida dessa nossa prontidão? Essa é a minha reflexão de todo dia. Tentar ser melhor, cada vez melhor para Deus, porque eu sei que eu ainda preciso melhorar e muito. E eu? Eu penso que o encontro anterior, que falava do jovem rico, nos ajuda a entender isso, esse estar pronto para servir. Eu primeiramente entendo que é um desafio. Nós queremos estar sempre prontos. Às vezes estamos melhores, às vezes nem tanto, mas é um grande desafio.
a nossa vivência de seguimento do Cristo é o desafio de fazer aquilo que Ele quer que façamos, muitas vezes indo contra uma multidão de pessoas. Ele cobrou lá do jovem, que o jovem vendesse, desse toda a sua riqueza, vendesse e desse aos pobres. E o jovem ficou triste e foi embora porque não teve essa capacidade de se desprender dos seus bens. Aqui, nas comunidades primitivas, o que nós estamos vendo já é o contrário. As pessoas que iam buscar o batismo já iam entendendo que na vida de comunidade a máxima não pode ser o egoísmo, e sim a partilha. Exatamente por isso ninguém era forçado a partilhar. Ninguém te forçava cobrando o valor do teu salário. Não. Com alegria, diz o texto, com alegria dividiam os seus bens, davam os seus bens, vendiam para que isso fosse partilhado. Então, a gente vai encontrando pistas de como melhorar o nosso serviço. Uma das coisas que eu estou tirando desses 2 encontros é exatamente essa coisa de você abrir mão de você para acolher o projeto. E aí, se eu sou uma pessoa que tem posses, de que isso me serve para o reino? Ter muito dinheiro me garante o reino? Não me garante. Mas se eu coloco esse dinheiro a serviço de outros mais fragilizados, isso é traduzido por Deus como ato de amor. Então, no nosso servir, a gente tem que demonstrar amor por todos, sem discriminação. Mas, quando a gente olha para todos, precisamos ter um olho clínico, uma visão assim de He-Man, e olha além do alcance, né? Aquela espada de Grayskull, não é isso? Espada de olho de Tandera. Olho de Tandera, aquela coisa toda. E no meio da multidão, há uma necessidade emergente de que nós olhemos para aqueles que são os que sofrem mais. Também isso Jesus nos ensinou. Não basta amar, eu tenho que amar a todos. Mas como a gente não tem condições de saúde, de tempo e financeiras para amar a todos, o que eu faço? Eu vou focar naqueles que mais sofrem. A gente encontra várias passagens que nos recordam isso. Então, a gente vai nesse desafio tentando fazer isso. Tem horas que a gente faz que a gente se sente no céu. Tem horas que a gente não faz nada que a gente se sente no contrário do céu, longe de Deus. Mas é o desafio. O que não dá, penso eu, é para a gente desconsiderar. Não, vou ir fazendo de qualquer maneira, depois eu dou um jeitinho. Não dá para fazer jeitinho. Essa é a proposta. Vamos assumir a nossa fragilidade e vamos caminhando a partir da nossa fragilidade. Porque se a gente espera, a gente vai dizer, mas quando você tiver tempo, já era, morre amanhã e não tem tempo nenhum. Quando eu tiver saúde, a gente vai envelhecendo, a saúde vai indo embora, é o contrário. Então, tem que servir agora. Tem que ter essa coragem de abrir mão de você mesmo para colocar o projeto do Senhor, que é de amor a todos, em prática. Não tem como ficar escolhendo. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala do amor, a gente pensa sempre na família. Gente, é a coisa mais natural do mundo que nós amemos. Sim. Os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, a sogra, né? O sogro. A gente tem que amar também a sogra e o sogro. Tem que amar também. Mas esta forma de amor que o Senhor nos chama a ter, ela é muito mais comprometedora. Porque Ele nos chama a amar as pessoas até que a gente nem conhece. Sim. Até que a gente nem conhece. A sua vida deve ser um sinal de amor e que reflita amor na vida do outro. Eu chamo isso de amor prontidão, né? Que é aquele amor que vê o sofrimento, vê a dificuldade, vê a necessidade e vai. Independente de conhecer aquela pessoa, de ter convívio com ela, você viu, é impossível, eu não sei, eu penso isso, né? É impossível você ver alguém sofrendo ao seu lado e você ter possibilidade de fazer alguma coisa e não fazer. Infelizmente isso acontece, mas o cristão não pode ter esse pensamento. O cristão tem que ter amor prontidão. Necessitou, você pode, você vai fazer, e mesmo que não possa, vai dar um jeito de atender aquela necessidade, né? No relato que ouvimos,
percebemos como eram organizadas as primeiras comunidades cristãs. E a nossa comunidade vive assim? O que podemos fazer para melhorar cada vez mais? Agora começa com o seu Ronaldo. Doido para falar, né? Querendo falar, pode falar. Bem, eu sempre falo por mim. Sempre falo por mim, não sei nem falar pelas outras pessoas. O que podemos fazer para melhorar? Faça você aquilo que você sabe fazer mais. Cada um tem seu dom, cada um tem aquela coisa que sabe fazer, que faz com gosto, que faz com prazer. Você fazendo aquilo que você sabe fazer em prol das outras pessoas, é isso que vai sempre... Microfone. Ou desculpa. Então, como eu estava falando, ó, se você chegar, você fazer aquilo que você faz com carinho, com tudo, você vai estar ajudando sempre a sua comunidade. E você vai estar transmitindo o seu amor, talvez daquilo, do jeito que você pode dar, do jeito que você tem como dar. Elisete, e aí? O que podemos fazer para melhorar cada vez mais? Muita coisa, mas eu penso também que a nossa paróquia, eu vou falar pela nossa paróquia, que é a minha casa, é o meu espaço, é o lugar que eu convivo. Eu acho que a nossa paróquia ela tem melhorado muito na questão do doar-se, na questão do servir. É óbvio que muita coisa ainda precisa ser feita, muita coisa precisa melhorar, muitas pessoas precisam se doar cada vez mais, mas eu penso que houve, sim, um grande avanço na questão do acolhimento e na questão da doação. Eu olho para a nossa comunidade, né, uma comunidade que atende diversas famílias em situação de dificuldade social, várias pessoas que vivem em situação de rua. Durante essa pandemia, o trabalho que a paróquia desenvolveu, né, de acolhimento, de sustento mesmo da vida humana, através das doações de comida, de atendimento com os médicos. Então, eu vejo que a nossa paróquia ela cresce muito na questão da doação, mas ainda não é o bastante, né? Porque cada vez chegam mais pessoas sofridas, cada vez pessoas mais necessitadas, e eu não digo só de comida e nem de roupa, eu falo de afago, de aconchego, de acolhimento, questões espirituais. Então, a gente precisa melhorar sim, porque o cristão não pode se dar por satisfeito. Eu cheguei até aqui, já fiz muito, acabou. Agora está na hora de outro fazer, não. É cada um fazendo o seu máximo, até o dia que Deus nos levar. Né? Então, a gente vai fazendo o que pode sempre, cada vez mais. Eu estou aqui há 16 anos, e do que eu noto, aqui sempre foi, nesse período que estou, uma paróquia que dava uma resposta muito imediata nessas questões materiais. Se a gente precisa de alimento, sempre, todas as campanhas a gente consegue fazer de maneira assim, muito exitosa, do cobertor, do frango, do bombom, de chocolate na Páscoa, crianças no Natal. A gente pede ajuda para buscar os enfermos em suas casas, para as missas. Normalmente temos ajuda. Então, nesse ponto, eu acho que a gente sempre pode melhorar. A gente não pode nunca regredir, mas eu não vou reclamar não, porque eu conheço lugares onde é muito difícil você sensibilizar a própria comunidade para a necessidade do outro. Aqui a gente está sensível a essa necessidade, inclusive temos até a pastoral de rua, que trabalha com pessoas esquecidas, invisibilizadas. No nosso vicariato, são pouquíssimas as paróquias. Na arquidiocese, pouquíssimas as paróquias que trabalham com esses irmãos e irmãs. Mas então, nessa parte material, eu acho que a gente está caminhando, acho que de uma forma, numa perspectiva boa. Mas eu penso que
nas primeiras comunidades cristãs havia algo mais. Eles eram unidos e assíduos na oração, de tal forma que é o sonho, o nosso sonho é esse. Muita gente se convertia, não era por aquilo que eles falavam, mas era observando o modo que eles viviam. Observando o modo que eles viviam, as pessoas queriam fazer parte da comunidade. E era uma comunidade extremamente diversa. Diversa. Pessoas de todo tipo, de várias classes sociais. Mas, ao ser acolhido na comunidade, era acolhido como um irmão. Às vezes, eu penso que a gente tem muitas atividades nesse campo da formação, ou mesmo da espiritualidade, mas também eu noto isso às vezes um pouco de forma fragmentada. Às vezes a gente caminha muito, não estou dizendo que está acontecendo isso exatamente aqui, mas é de modo geral na igreja. Eu sou vicentino, eu apoio tudo que é vicentino. Eu sou mariano, é tudo que é mariano. É quase que se eu fosse opositor a mim. Aqui na igreja não há opositores. Somos diferentes, mas rumamos todos sobre uma mesma orientação, que é do Espírito Santo de Deus. Então, eu penso que a gente precisa criar uma forma de voltar àquele primeiro amor da comunidade que os Atos dos Apóstolos nos apresentam. Superar as nossas Posições. as nossas, não digo, saber conviver com a diversidade. Outro dia eu falei de um livro muito, Padre Alfonso Garcia Rubio, belíssimo esse livro, Unidade na Diversidade. A igreja ela é chamada a manifestar a unidade dentro de uma diversidade. A gente não pode querer que todo mundo seja... Já imaginou que tragédia se toda a paróquia, todo mundo fosse igual ao Sr. Ronaldo? Fosse igual a Elisete, fosse igual a Luciana, fosse igual a mim? Que miséria! O que faz a beleza é termos o Ronaldo, termos a Elisete, sermos diferentes. Padre, mas eu penso que também depende muito da forma como as coisas são conduzidas, né? A condução das diferentes missões dentro de uma mesma missão, que é a missão de evangelização, é que muitas vezes levam a essas questões do só faço aquilo que está na minha praia, isso daqui só faço aquilo porque eu gosto daquilo, né? Muitas vezes a gente é chamado a servir e ajudar em outra pastoral, que é completamente diferente da gente, e quando a gente chega lá, a gente vê que é tão legal quanto, aquilo também é igreja, e também merece todo o meu apoio, toda a minha ajuda. Então, eu acho que passa muito também por isso, né? Pela forma como se conduz. É como se as pessoas vivessem cada um no seu quadrado, mas não é. Nós somos um quadrado só e todo mundo trabalha em diferentes frentes. A forma como você trabalha na sua frente não é melhor nem pior do que a minha, mas ela é uma forma de fazer diferente. Enquanto a gente não perceber isso, enquanto comunidade, aí criam-se essas questões de não faço porque não é minha praia, eu faço porque é minha praia. Mas, de modo geral, há muita dificuldade das pessoas aceitarem o diferente. Eu digo, já houve vezes de eu sair de minha casa e ir celebrar missa num determinado lugar, porque o padre estava enfermo, e ao chegar lá naquele lugar, antes de começar a missa, passar por uma sabatina de umas 15 perguntas, um questionamento e Para saber tudo, se você vai fazer direitinho, né? para saber se eu ia fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse. Quando seria tão melhor deixar-me à vontade para que eu pudesse conduzir. Conclusão, me senti tão oprimido que eu falei, gente, o padre de vocês está doente, vamos fazer o seguinte, fiquem rezando para ele melhorar. Quando ele melhorar, ele vai celebrar do jeito que vocês querem, porque eu não consigo não. Muita informação em pouco tempo, não consigo aprender. Eu vim com todo amor para celebrar, mas vocês querem, de repente, entre vocês, podia alguém entrar no seminário para ser padre, para fazer do jeito que você quer. Eu só sei fazer do meu jeito, mas vim com amor para fazer para vocês. Já que tem tanta dificuldade, fui embora, não dava. Me senti extremamente desprezado
Porque se eu não celebrasse fazendo aquelas e aquelas coisas que queriam, que nem tinha a ver com a liturgia de fato. Ah, se não for assim, né? Gente, eu fui celebrar a Eucaristia. O padre celebra a Eucaristia. Muda um pouquinho a pregação, mas o resto é liturgia. Que nada. Então, dificuldade de acolher o diferente, mesmo sendo eu sacerdote. Imagina como que eu vejo dificuldade. São muitas, então a gente precisa superar isso, porque no final eu lembro muito disso. Me lembro muito disso, sabe quando? Quando Jesus naquele evangelho fala que os cobradores de impostos e as prostitutas nos precederão no reino. Meu Deus do céu, como eu fico encantado com Jesus quando ele diz isso, porque aqueles que foram discriminados vão chegar lá na frente, então por que eu vou discriminar? Acolher o diferente é um segredo. Você não precisa concordar com o outro. A pessoa está toda errada. E daí? Você é o certo? Acolhe o outro. Talvez o seu acolhimento seja a possibilidade do outro refletir e perceber que está errado. Não precisa nem falar para ele isso não. Jesus não falou para Zaqueu que ele estava errado. Jesus não falou para ninguém que estava errado. As pessoas é que se tocavam, porque se percebiam amadas. Sim. A samaritana olhou nos olhos de Jesus e viu amor. Acabou. A mulher se converteu. Vamos em frente? Vamos. O Papa nos orienta. Diz o Papa Francisco: a pandemia pôs em evidência quão vulneráveis e interligados estamos todos nós. Se não nos preocuparmos uns com os outros, a começar por aqueles que são mais atingidos, não podemos curar o mundo. É de louvar o empenho de tantas pessoas que demonstram amor humano e cristão pelo próximo, dedicando-se aos doentes, arriscando até a própria vida. São heróis. Contudo, à luz da fé, sabemos que Deus olha para o homem e a mulher como pessoas amadas, capazes de amar, criados à sua imagem e semelhança. Nossos pedidos. Inseridos na igreja, comunidade de fé, temos a oportunidade de fazer a experiência do Deus da vida. Por isso, com muita confiança, peçamos. Pai Santo, que nos destes a graça de nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos e filhas, fazei que a Santa Igreja proclame as nossas maravilhas por toda a terra, pedimos. Jesus, Rei do Universo, intercedei por nós. Pai Santo, dai à nossa vida um autêntico espírito evangélico, para andarmos hoje e sempre pelo caminho dos vossos mandamentos, pedimos. Jesus, Rei do Universo, intercedei por nós. Pai Santo, que firmastes com o vosso povo uma aliança eterna, fazei que nos recordemos sempre de vossas maravilhas, pedimos. Jesus, Rei do Universo, intercedei por nós. Anderson, temos outras intenções? Não chegaram outras intenções? Então vamos colocar como intenção todos os movimentos marianos. Aqui nós temos alguns, em outras comunidades temos outros. Que todos nós envolvidos nos movimentos marianos possamos aprender de Maria a melhor servir e a melhor amar. Rezemos ao Senhor. Jesus, Rei do Universo, intercedei por nós. Agradecidos por